Olá, segundo primeiro ano, estou confundindo aqui, segundo trimestre. A gente vai continuar então o assunto cultura, música e indústria cultural. Então eu queria deixar um aviso para vocês que agora o formato das postagens, né, ela vai mudar um pouquinho, tá? Então, conforme a orientação da Secretaria de Educação, toda a aula que vocês têm, por exemplo, primeiro ano A, que tem aula de segunda e quinta. Então, toda segunda e toda quinta vão ser postadas atividades relativas ao tema trabalhado na semana, tá certo? Então, é preciso entrar lá todas as aulas, tá? Como se a gente estivesse na escola, vai seguir o horário da escola. Em todas as aulas, então, vai ter é, um tema por semana que a gente está trabalhando, mas vão ser duas atividades, então, colocadas na plataforma Google, tá? O tema de hoje, então, é som e música no Brasil, o carnaval. Só lembrando que a realização das atividades que estão sendo postadas nessa semana valerão as presenças, então, do dia 15 ao dia 19 de junho dessa semana. E não deixem de fazer, mesmo com atraso, as atividades que já foram postadas na plataforma, tá certo? Então, nós vamos falar um pouco da origem do carnaval, e diferentemente do que, né, até eu pensava, o carnaval ele não tem origem no nosso país, no Brasil. Aqui uma imagem do carnaval, né, dos anos 60, aqui no Brasil, carnaval de rua, tá? Então, muita gente pensa que o carnaval é uma festa tipicamente brasileira, mas na verdade ela tem origem bem antiga. Está associada a cultos agrários da Grécia Antiga, por volta do século V a.C. Com o advento da agricultura, a fertilidade do solo e a colheita eram celebradas todo ano. Nos séculos seguintes, essa tradição espalhou-se pela Grécia, Roma e pela Europa medieval. Na Idade Média, com a sociedade bem separada em classes, sexo e bebida tornaram-se parte dos feriados, como uma forma de escape. O carnaval cristão foi oficializado pela Igreja Católica em 510 d.C. Antes dessa data, a instituição condenava a festa por ser pecaminosa. Entretanto, as autoridades eclesiásticas naquele tempo não conseguiram banir o carnaval. Então, para evitar a devassidão, cerimônias foram impostas. Mas esse tipo de restrição contradizia a natureza do carnaval, que era feita de risos e piadas. O carnaval começou a ser celebrado em Veneza no século XIII e espalhou-se pelo mundo. Foi então que a festa adquiriu as características atuais: máscaras, fantasias e desfiles. Uma obra do Debré, né, o Entrudo, lembrando que o Debré, ele foi um pintor que veio junto com, a pedido, né, de Dom João VI, para retratar o cotidiano brasileiro, né, no período imperial, tá? Então, o carnaval aqui começou em 1723, quando portugueses chegaram nas ilhas de Madeira, Açores e Cabo Verde. Na época, a principal piada consistia em jogar água uns nos outros. Então, era conhecido como um intrudo, era como se fosse assim, para fazer as pessoas darem risada, né? Uma piada mesmo. O entrudo era uma festividade popular relacionada ao carnaval. Pessoas humildes ou escravos se fantasiavam e percorriam as ruas atirando limões perfumados uns nos outros. Os limões perfumados eram feitos de cera, preenchidos de água ou perfume. Desde o mais simples até o mais gostoso. Eles eram vendidos pelos meninos e custavam de 20 a 200 réis cada um. Variavam de tamanho, desde o tamanho de um ovo de pombo até uma bola de bilhar, e eram feitos em molduras de madeira.
Como as ruas ficavam extremamente sujas depois da batalha, inclusive com excrementos, Dom Pedro II decidiu proibir o entrudo. A gente vai conhecer agora um pouco da história do Zé Pereira. Em 1846, o sapateiro português José Nogueira de Azevedo Paredes começou a animar as festas de carnaval com tambores, chamados Zé Pereiras em Portugal. Marca inicial da percussão como ritmo característico do carnaval. O primeiro baile de carnaval ocorreu no Rio de Janeiro, em 1840, quando os brasileiros conheceram os bailes europeus. As danças típicas eram a valsa, a polca, chotiches. Pessoas usavam máscaras como em Veneza. Em 1855, as pessoas mais ricas organizaram as sociedades que desfilavam em carros alegóricos. Como reação, as pessoas mais pobres começaram a desfilar também, mas de uma forma mais simples. O contraste entre ricos e pobres foi representado por Ângelo Agostini. Como continuação dessa aula, tá? Nós vamos falar um pouquinho também sobre o Bumba Meu Boi, tá? Que é uma tradição tipicamente brasileira. Vocês também vão descobrir as origens dessa tradição, tá certo? Então, vamos lá.